Bom, galera, a gente é a equipe do primeiro ano da Escola Polivalente e a gente tem como objetivo um projeto de videoaula. Esse projeto de videoaula está sendo comandado pelo professor Dani Oliveira e ele que teve como projeto essa videoaula. Essa videoaula ela tem como objetivo melhor fixação e melhor apresentação do conteúdo para vocês. E a gente tentou fazer da melhor forma possível. Nossa equipe é composta por Ana Caroline, Tiago Coutinho, Edilson Vital, Gabriel Alencar, Naira Vitória, Vitor Luciano e Raira Vitória. A videoaula será dividida em duas partes, onde a primeira será sobre o assunto mercantilismo e grandes navegações, onde a gente vai passar dicas e explicar bem para vocês. E a outra parte será sobre o exercício, padrão Enem. Então pega caderno e caneta e faça suas anotações. Bom, galera, então agora eu vou começar explicando um pouquinho sobre o mercantilismo. O mercantilismo ele é um nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa na Idade Moderna entre o século XV até o final do século XVIII. O mercantilismo se originou de medidas econômicas diversas de acordo com os estados. Se caracterizou por uma forma intervenção do Estado na economia. Ou seja, o mercantilismo era o comércio mercantil. Os países europeus estavam querendo ter sempre mais riqueza, eles queriam sempre ser mais ricos. E o metalismo é uma das características do mercantilismo, pois o ouro e a prata eram os metais que mais importavam. No feudalismo eram ricos quem possuía mais terra. Já neste período era rico quem possuía mais moedas. O que aconteceu foi que houve uma grande valorização do metal. Este mercantilismo incentivavam os burgueses a praticarem o comércio. Sempre quem vendia mais estava no topo e quem comprava ficava lá embaixo. O mercantilismo ele está diretamente ligado às grandes navegações. Uma das principais características do mercantilismo é o controle estatal da economia, ou seja, os reis, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle total da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central e obter recursos necessários para expandir o comércio, ou seja, aumentar o comércio. A balança comercial favorável, constituía na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar ou importar, ou seja, de colocar matéria-prima para fora ou trazer. O monopólio. São os controladores da economia, os governos interessados numa rápida acumulação de capital, estabelecendo monopólio sobre atividades mercantis e manufaturadas, tanto na metrópole como nas colônias. Existem 3 tipos de mercantilismo, que é o mercantilismo de plantagem, o mercantilismo de metalista e o mercantilismo industrial. Enriqueceu com o ouro e prata da América, depois de adotar o mercantilismo metalista. Como eles não desenvolveram o comércio, eles pagavam os produtos importados com ouro e prata. O mercantilismo era um industrial, já que era voltado para o desenvolvimento de manufaturas, pois procurava sempre atender o mercado espanhol e procurou expandir suas companhias de comércio. Foi o país que mostrou mais flexibilidade na aplicação do mercantilismo comercial. Com a descoberta do caminho marinho das Índias, pois em geral a prática do mercantilismo comercial comprava e revendia mercadoria do Oriente. Agora vou dar continuidade com as grandes navegações. As grandes navegações podem ser chamadas também de expansão marítima. No final da Idade Média, o mundo que os europeus conheciam resumia-se ao Oriente Médio, ao norte da África e às Índias, nome genérico pelo qual designavam o Extremo Oriente, isto é, leste da Ásia. As primeiras grandes navegações foram realizadas entre os séculos XV e XVI. Os pioneiros na expansão marítima foram os portugueses, espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. Os fatores que levaram os europeus a realizarem as primeiras grandes navegações foram a procura de mercados produtores agrícolas na África e na Ásia para suprir as necessidades da crescente população europeia,
a procura de novos mercados consumidores de produtos manufaturados na Europa, falta de metais preciosos na Europa para a cunhagem de moedas, o aprimoramento das técnicas de navegações, a necessidade de descobrir um caminho marítimo para as Índias. O pioneirismo português foi o período marcado pelas grandes navegações e pela consolidação de um modelo de economia mercantil. Portugal foi o pioneiro nas navegações dos séculos XV e XVI, devido a uma série de condições encontradas neste país ibérico. A grande experiência em navegações, principalmente da pesca de bacalhau, ajudou muito Portugal. As caravelas, principal meio de transporte marítimo e comercial do período, eram desenvolvidas com qualidade superior a outras nações. Agora eu vou citar um pouco de algumas das principais consequências das grandes navegações, que foi o sistema colonial português, ampliação do comércio mundial, afluxo de metais preciosos, preparações das revoluções comercial e industrial e a descoberta das minas de prata. As grandes navegações tinham como objetivo. No século XV, os países europeus que quiseram comprar especiarias tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza ou Genova, que possuíam o monopólio desses produtos. Com acesso aos mercados orientais, Índia era o principal. Os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes pelas especiarias do Oriente. O canal de comunicação e transporte de mercadorias vindos do Oriente era o mar Mediterrâneo, dominado pelos italianos. Encontrar um caminho para as Índias era uma tarefa difícil, porém muito desejada. Portugal e Espanha desejavam muito ter o acesso direto às fontes orientais, para poderem também lucrar com esse interessante comércio. Um outro fator importante que estimulou as navegações nesta época era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras. Eles queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada neste empreendimento, pois significava novos fiéis. Os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grande parte dos empreendimentos marítimos, pois com o aumento do comércio poderiam também aumentar a arrecadação de impostos para os seus reinos. Mais dinheiro significava mais poder para os reis absolutistas da época. Agora, com os ensinamentos da videoaula e seus conhecimentos, iremos resolver algumas questões. O sistema mercantilista organizou a esfera das trocas econômicas do mundo ocidental no início da Idade Moderna, a época das monarquias absolutistas europeias. Uma das características do sistema mercantilista era o metalismo, que podia ser definida como: letra A. Os metais só tinham validade nas trocas comerciais entre as metrópoles e suas colônias. Letra B. Os metais só tinham validade para nações com grande capacidade de navegação, como Espanha. Letra C. A riqueza de uma determinada nação era medida pelo acúmulo de metais preciosos que ela tinha em suas reservas. Letra D. A riqueza de uma determinada nação era determinada pela quantidade de metais preciosos que ela depositava nas bolsas de valores de outras nações. A alternativa correta é a alternativa C, pois o metalismo consistia na principal forma de se medir a riqueza de uma nação mercantilista. Isso porque metais preciosos como ouro e prata eram a garantia real dessa riqueza. Não é como hoje em dia, que a riqueza de uma nação é avaliada de acordo com o que ela produz internamente em suas indústrias e com o modo como essa produção circula fora dela no resto do mundo. Questão 2. Para o conjunto da economia europeia, no século XVI, caracterizada pela produção em crescimento e pelo aumento das transações mercantis, ao lado de um novo crescimento de sua população, o efeito mais importante dos grandes descobrimentos foi a alta geral dos preços. O efeito a que o texto se refere foi provocado: letra A. Pelo grande afluxo de metais preciosos. Letra B. Pela ampliação da área da produção agrícola. Letra C. Pela redução do consumo de produtos manufaturados. Letra D. Pela descoberta de novas rotas comerciais no Oriente. E letra E. Pelo deslocamento do eixo comercial para o Mediterrâneo. A alternativa correta é a letra A, pois o afluxo de metais preciosos aumentou consideravelmente com a descoberta de novas minas, principalmente no continente americano, uma das principais consequências das grandes navegações.
Questão 3. Contestando o Tratado de Tordesilhas, o rei da França, Francisco I, declarou em 1540: gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividira o mundo. Letra A. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Bom, gente, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado em 1494, na cidade espanhola de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, e com mediação do Vaticano, para garantir a partilha e dominação das novas terras, descobertas a partir das grandes navegações. O tratado estabelecia que as terras que ficassem até uma distância de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde seria de dominação portuguesa. A partir dessa distância, o domínio pertenceria à Espanha. A letra B. A gente respondeu a letra A, agora vamos responder a letra B. Porque alguns países da Europa, como a França, contestavam aquele tratado? Bom, a contestação ocorreu principalmente pelo fato de que os demais países ficavam de fora da partilha dos novos territórios, que garantiam grandes lucros às nações em decorrência do comércio, da exploração dos novos territórios e das minas de metais preciosos que poderiam ser encontradas. Quarta questão. O mercantilismo correspondeu a: letra A, um conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios protecionistas. Letra B, uma teoria econômica defensora das livres práticas comerciais entre os diversos países. Letra C, um movimento do século XVII que defendia a mercantilização dos escravos africanos. Letra D, uma doutrina econômica defensora da não intervenção do Estado na economia. E letra E, uma política econômica especialmente ibérica de defesa de seus interesses coloniais. Bom, a alternativa correta é a letra A, pois a prática econômica do mercantilismo, desenvolvida na Europa entre os séculos XV e XVIII, tinham como principais estratégias que eram articuladas por princípios protecionistas em relação à riqueza nacional, aperfeiçoar a produção manufatureira, fomentar o comércio e acumular metais. Essas medidas visavam alcançar uma balança comercial favorável ao enriquecimento do Estado e ao fortalecimento da monarquia. Quinta questão. Quais os dois países que mais se destacaram no período das grandes navegações e descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI? Letra A, Inglaterra e França. Letra B, Holanda e Itália. Letra C, Portugal e Espanha. Letra D, Alemanha e Noruega. Essa questão está bem na cara, né? E a alternativa correta é a alternativa C, Portugal e Espanha. A sexta questão. Qual das alternativas abaixo define corretamente o mercantilismo? Letra A, política econômica adotada pelos reis durante o antigo regime, que tinha como principal objetivo aumentar as importações de mercadorias e favorecer os comerciantes de outros países. Letra B, política econômica adotada pelos reis durante o feudalismo e absolutismo, que tinha como principal objetivo aumentar as trocas de mercadorias e diminuir o uso de moedas. Letra B, política econômica adotada pelos reis durante o antigo regime, que tinha como principal objetivo proporcionar a divisão de renda de forma justa e equilibrada entre toda a população. Letra D, política econômica adotada na Europa durante o absolutismo, cujo principal objetivo era alcançar o máximo possível de desenvolvimento econômico, através do acúmulo de riqueza. A alternativa correta é a alternativa D, pois eles sempre visavam mais lucros, através do desenvolvimento econômico. Sétima questão. Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo de Portugal nas grandes navegações do século XV e XVI? Letra A. Portugal era o país mais rico e populoso da Europa. Marinheiros de vários países moravam e trabalhavam em Portugal, e dinheiro para investimento em navegação oriundo da industrialização do país. Letra B. Apoio total da população, ajuda de outros países, altos investimentos na construção de caravelas feitos por ricos comerciantes asiáticos e americanos. Letra C. Posição geográfica favorável, bons conhecimentos e experiências em navegação,
domínio da técnica de construção de caravelas, capital para investimentos oriundos da burguesia e nobreza. E letra D, experiência em navegação de longo alcance desde o início da Idade Média. Grande quantidade de madeira e ferro no território português para a construção das caravelas e total conhecimento das técnicas de navegação. A alternativa correta é a alternativa C, pois explica o pioneirismo de Portugal, que teve posição geográfica favorável, teve bons conhecimentos e experiências em navegação, entre outros. Bom, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado.